São Bento não confiava em todo mundo. E isso pode chocar você. Nós crescemos ouvindo que o santo é aquele que acolhe todos igualmente, que acredita em todos, que vê o melhor nas pessoas o tempo inteiro. Mas quando você olha com atenção para a vida de São Bento, percebe algo desconfortável. Ele era profundamente misericordioso, mas não era ingênuo. E talvez esse seja um dos traços mais esquecidos e mais necessários da espiritualidade dele hoje. Existe uma diferença enorme entre bondade e ingenuidade. Bondade é virtude. Ingenuidade é descuido. São Bento viveu em um tempo de decadência moral, traições internas, disputas de poder e instabilidade espiritual. Ele não estava lidando com um mundo ideal. Ele estava lidando com pessoas reais, com virtudes e falhas reais. E mesmo dentro do mosteiro, ele enfrentou inveja, resistência e até tentativas de envenenamento. Isso não é uma história infantilizada de santidade. É uma história de discernimento. Nós vivemos repetindo que devemos confiar, mas quase nunca falamos sobre discernir. São Bento discernia. Ele observava. Ele testava vocações antes de aceitar alguém definitivamente na vida monástica. Ele não permitia que qualquer pessoa entrasse e assumisse compromissos sem passar por provação. Por quê? Porque ele entendia algo que muitos ignoram hoje. Caráter não se prova em palavras, se prova em... Talvez o erro moderno seja achar que espiritualidade é emoção. São Bento sabia que espiritualidade é estrutura. Você pode falar bonito, pode parecer piedoso, pode ter aparência de devoção. Mas se não houver disciplina, humildade concreta e obediência prática, tudo desmorona. E ele não construía comunidades baseadas em entusiasmo momentâneo. Ele construía comunidades baseadas em firmeza. Isso nos confronta diretamente. Quantas vezes nós confiamos apenas porque alguém fala de Deus? Quantas vezes nos deixamos levar por carisma em vez de caráter? São Bento não se impressionava facilmente. Ele olhava para frutos. Ele observava perseverança. Ele valorizava estabilidade. Em um mundo que idolatra intensidade, ele escolheu constância. E aqui está algo ainda mais profundo. A desconfiança prudente de São Bento não vinha de dureza de coração, vinha de responsabilidade. Ele sabia que liderar almas exigia vigilância. Um líder espiritual ingênuo pode destruir uma comunidade inteira. Um cristão sem discernimento pode se perder por influência errada. A prudência não é falta de fé, é maturidade. Hoje, muitos confundem amor com ausência de limites. São Bento colocava limites claros. Havia regras, havia hierarquia, havia correção, e isso não diminuía a caridade, fortalecia a ordem. A falta de limites não é sinal de santidade. Muitas vezes é sinal de fraqueza emocional. Ele entendia que o mal não entra apenas pela porta escancarada. Às vezes entra pela pequena concessão tolerada. Talvez por isso sua espiritualidade tenha atravessado séculos. Porque não era baseada em ingenuidade coletiva. Era baseada em lucidez espiritual. Ele sabia que nem toda intenção aparente é pura. Sabia que o ego se disfarça de piedade. Sabia que o orgulho pode vestir roupa religiosa. E por isso insistia tanto na humildade concreta, na obediência testada e na disciplina contínua. Isso é desconfortável porque nos obriga a crescer. É mais fácil viver acreditando que todo mundo tem sempre as melhores intenções. É mais confortável nunca confrontar, nunca questionar, nunca avaliar. Mas maturidade cristã exige discernimento. Exige perceber padrões, exige observar atitudes ao longo do tempo. São Bento não era paranoico, ele era atento, e atenção é uma virtude esquecida. Nós nos distraímos facilmente, confiamos rapidamente, nos frustramos depois. Ele fazia o contrário, observava antes, confiava depois. Esse processo evitava desordem, evitava caos, evitava escândalo.
Talvez, se aplicássemos isso hoje em nossas amizades, decisões e até escolhas espirituais, evitaríamos muitas feridas. Isso não significa viver desconfiando de todos. Significa não entregar sua confiança sem critério. Existe uma diferença entre coração aberto e mente desligada. São Bento tinha coração aberto, mas mente vigilante. Ele acolhia, mas também avaliava. Ele ensinava, mas também corrigia. Ele amava, mas também protegia a comunidade. E aqui entra algo ainda mais profundo. Muitas vezes, o maior prejuízo espiritual não vem de inimigos declarados, mas de influências sutis, de conversas constantes que enfraquecem convicções, de companhias que normalizam mediocridade, de ambientes que diminuem sua disciplina. São Bento protegia o ambiente. Ele sabia que ambiente molda caráter. Talvez você precise ouvir isso hoje. Nem todo ambiente é neutro. Nem toda amizade é edificante. Nem toda influência é saudável. E ignorar isso em nome de uma falsa bondade pode custar sua firmeza espiritual. Prudência não é frieza, é cuidado com a própria alma. Se São Bento estivesse vivo hoje, talvez ele perguntasse: quem você tem permitido moldar sua mente? Quais vozes você tem escutado com facilidade? Quais comportamentos você tem normalizado? Discernimento começa na consciência de que nem tudo que parece espiritual realmente é. Isso também vale para dentro de nós, porque não é só sobre desconfiar do outro, é sobre desconfiar do próprio ego. São Bento ensinava vigilância interior constante. O orgulho pode se esconder atrás de boas obras. A vaidade pode se esconder atrás de serviço religioso. A preguiça pode se disfarçar de cansaço legítimo. Discernir o outro começa discernindo a si mesmo. E talvez seja por isso que essa espiritualidade seja tão forte, porque ela não é superficial. Ela não vive de aparência. Ela vive de verdade. Verdade às vezes dói. Verdade às vezes confronta, mas verdade liberta. Nós estamos vivendo nossos 40 dias de orações de São Bento na Quaresma, e esse é exatamente o tipo de reflexão que precisa acompanhar a oração. Não é apenas repetir palavras, é ajustar postura, é rever influências, é fortalecer discernimento. A Quaresma é tempo de limpeza interior, mas também de vigilância consciente. Esse vídeo fez você pensar de maneira diferente? Curta o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de reflexão. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando conteúdos profundos, provocativos e transformadores. E eu quero saber nos comentários, você já confundiu bondade com ingenuidade em algum momento da sua vida espiritual? Vamos conversar sobre isso.